Você sabe como reconhecer um manipulador frente a frente? O fato é que nem toda manipulação parece óbvia. Nem sempre ela vem com gritos, ameaças ou atitudes agressivas. Muitas vezes ela aparece em frases simples, em uma culpa que alguém coloca sobre você, em uma dúvida que antes você não tinha, em uma pressão para decidir rápido, ou até em um carinho exagerado que, aos poucos, começa a virar controle. E existe algo importante aqui. Muitas pessoas têm comportamentos manipuladores sem nem perceber. Elas repetem padrões, usam culpa, silêncio, pressão ou distorção da realidade e acabam interferindo diretamente na vida de quem convive ao redor. É frustrante parar para pensar que alguém fez você de bobo, que conduziu sua opinião, que influenciou suas escolhas, ou que manipulou sua percepção sem que você percebesse. Mas quando você aprende a reconhecer esses padrões, algo muda. Você começa a enxergar melhor as conversas. Começa a perceber quando uma culpa não é sua. Quando uma urgência foi criada para te pressionar. Quando uma pessoa está tentando controlar sua reação, sua memória ou sua decisão. Então, neste conteúdo, vamos abordar as principais técnicas de manipulação da mente que as pessoas mais utilizam. Você vai entender como elas funcionam, onde aparecem no dia a dia e principalmente como reconhecer e se proteger sem precisar viver desconfiando de todo mundo. Porque clareza mental não é paranoia. Clareza mental é proteção. Técnica 1. A distorção da realidade. Distorção da realidade é uma das formas mais perigosas de manipulação porque ela mexe diretamente com a sua percepção. A lógica é simples. Em vez de discutir o que aconteceu de forma honesta, a pessoa começa a negar fatos, minimizar situações ou reinterpretar tudo de um jeito que faça você duvidar da própria memória, do próprio sentimento e até da própria sanidade emocional. Isso pode acontecer em frases como: "Você entendeu tudo errado", "Isso nunca aconteceu", "Você está exagerando", "Você sempre complica tudo". Perceba que o objetivo não é esclarecer. O objetivo é deslocar você da sua própria certeza. No começo, pode parecer algo pequeno, uma correção aqui, uma negação ali. Mas com o tempo, esse padrão vai criando confusão mental. Você começa a rever conversas na cabeça, a se perguntar se realmente ouviu o que ouviu, se sentiu o que sentiu, se está reagindo de forma errada. E é exatamente aí que essa técnica se torna tão eficaz. Quando você deixa de confiar em si mesma, fica mais vulnerável à versão do outro. Esse tipo de manipulação aparece em relacionamentos amorosos, ambientes familiares, amizades e até no trabalho. Sempre que alguém tenta enfraquecer sua confiança na própria percepção, existe um sinal de alerta. Então, como se proteger? Primeiro, observe padrões. Segundo, registre situações importantes, seja por anotações mentais, escritas ou mensagens. Terceiro, não ignore o modo como algo fez você se sentir. O sentimento não prova tudo sozinho, mas ele pode ser um sinal importante de que algo está errado. E acima de tudo, lembre-se, quem sempre precisa confundir você para ter razão não está tentando dialogar, está tentando controlar. Técnica 2. O bombardeio de amor. Bombardeio de amor é uma técnica de manipulação que começa parecendo algo bom. A pessoa chega com atenção exagerada, elogios constantes, promessas intensas e uma presença quase sufocante. No começo, isso pode parecer cuidado, conexão ou interesse verdadeiro. Mas a diferença está na velocidade e na intensidade. Tudo acontece rápido demais. A pessoa mal te conhece, mas já diz que você é diferente de todos. Mal existe convivência, mas ela já fala como se tivesse certeza absoluta sobre o futuro. Ela manda mensagens o tempo todo, quer estar presente em cada detalhe, elogia tudo, promete muito e cria uma sensação de importância imediata. O problema é que essa intensidade pode funcionar como uma isca emocional. A pessoa cria um pico de validação tão forte que quando começa a se afastar, você sente falta daquela versão inicial. Então começa a se perguntar o que fez de errado. Começa a tentar recuperar a atenção, o carinho e a intensidade do começo. É aí que o controle aparece, porque agora você não está mais avaliando a relação com clareza. Você está tentando voltar para a fase em que se sentia especial.
O bombardeio de amor pode acontecer em relacionamentos, amizades, grupos, mentorias, ambientes religiosos, profissionais e até em promessas de oportunidade. Sempre que alguém tenta criar vínculo profundo rápido demais, antes que exista confiança real, vale prestar atenção. Como se proteger? Desacelere. Observe consistência, não intensidade. Confiança não nasce de promessas bonitas, nasce de comportamento repetido ao longo do tempo. Não tome decisões grandes quando alguém acabou de te colocar em um pedestal. Pessoas saudáveis respeitam seu ritmo. Manipuladores tentam acelerar seu envolvimento antes que você consiga pensar. A atenção verdadeira não precisa te prender. Ela precisa te respeitar. Técnica 3. A culpa induzida. Culpa induzida é quando alguém tenta controlar suas decisões, fazendo você se sentir uma pessoa ruim por escolher algo diferente do que essa pessoa queria. Ela nem sempre aparece como uma acusação direta. Às vezes, vem em frases pequenas, comentários aparentemente inocentes ou silêncios carregados de reprovação. Frases como: depois de tudo que eu fiz por você? Nossa, achei que você fosse diferente. Tudo bem, faz o que você quiser. Ou, não esperava isso de você. Perceba o movimento. A pessoa não discute o seu limite, não tenta entender seu lado e não respeita sua escolha. Ela tenta fazer você se sentir culpada por ter escolhido. Essa técnica funciona muito bem com pessoas empáticas, responsáveis e sensíveis ao desconforto dos outros. Porque quando você se importa, é mais fácil começar a pensar: será que eu exagerei? Será que fui egoísta? Será que deveria ceder só para evitar esse clima? E é exatamente aí que a manipulação entra. A culpa induzida transforma sua bondade em dívida. Faz parecer que você deve obediência porque recebeu ajuda, atenção ou afeto. Aos poucos, você começa a dizer sim quando queria dizer não, pede desculpa sem ter feito nada errado e abre mão de limites só para não ser vista como ingrata. Mas existe uma diferença importante entre culpa real e culpa manipulada. A culpa real nasce quando você fere seus próprios valores. A culpa manipulada nasce quando alguém tenta usar os valores que você tem contra você. Como se proteger? Faça uma pausa antes de responder. Pergunte a si mesma: eu realmente fiz algo errado ou só estou sendo pressionada a me sentir mal? Observe se a pessoa respeita seu limite ou se tenta punir você por tê-lo colocado. Você pode ser gentil sem ser controlada. Pode ser grata sem ser refém. E pode dizer não sem se tornar uma pessoa ruim. Técnica 4. A triangulação. Triangulação é quando uma pessoa envolve terceiros em uma situação para enfraquecer sua posição, criar pressão ou fazer você se sentir isolada dentro de um conflito. Em vez de falar diretamente com você, ela traz outras pessoas para a conversa. Pode ser uma frase como: todo mundo acha que você exagerou. Fulano concorda comigo. Até sua amiga percebeu isso. Ou, não sou só eu que penso assim. Perceba o que acontece nesse momento. A discussão deixa de ser entre duas pessoas e passa a parecer que existe um grupo inteiro contra você. Mesmo que esse grupo nem esteja presente. Mesmo que você nem saiba exatamente quem disse o quê. A pessoa cria uma sensação de desvantagem emocional. Essa técnica funciona porque mexe com uma necessidade humana muito forte. A necessidade de pertencimento. Ninguém gosta de se sentir excluído, julgado ou colocado contra todos. Então, quando alguém faz parecer que todos pensam de uma forma, você pode começar a duvidar da sua própria posição. A triangulação aparece muito em famílias, relacionamentos, amizades e ambientes de trabalho. Um familiar reclama de você para outro, em vez de conversar diretamente. Um parceiro usa a opinião de uma terceira pessoa para validar o próprio comportamento. Um colega de trabalho espalha uma versão antes de falar com você. O objetivo não é resolver. O objetivo é criar vantagem. Como se proteger? Volte a conversa para o ponto central. Não discuta com pessoas ausentes. Pergunte com calma: quem disse isso? Qual é o fato específico? Essa pessoa está aqui para conversar diretamente? Se a resposta for vaga, cuidado. Você pode estar sendo pressionada por uma narrativa, não por uma verdade. Conflitos saudáveis são resolvidos com clareza e conversa direta.
Quando alguém precisa montar um tribunal invisível para vencer uma discussão, talvez essa pessoa não esteja buscando entendimento, está buscando controle. Técnica 5. A Síndrome do Salvador Manipulador. Síndrome do Salvador Manipulador é quando alguém se coloca como a única pessoa capaz de ajudar você, proteger você ou resolver seus problemas. À primeira vista, isso pode parecer cuidado. A pessoa aparece disponível, preocupada, pronta para oferecer conselho, solução e apoio. Mas, com o tempo, você percebe que essa ajuda vem acompanhada de controle. O salvador manipulador não quer apenas ajudar, ele quer ser necessário. Essa pessoa pode reforçar suas inseguranças, aumentar seus medos ou fazer você acreditar que não conseguiria lidar com certas situações sozinha. Em alguns casos, ela até alimenta conflitos, cria confusão ou piora problemas para depois aparecer como quem tem a resposta. É como se ela acendesse o fogo e depois se apresentasse como a única pessoa com água nas mãos. Esse tipo de manipulação é perigoso porque vem disfarçado de proteção. A pessoa diz que está fazendo tudo para o seu bem, mas aos poucos você começa a depender da opinião dela para decidir, da aprovação dela para agir e da presença dela para se sentir segura. Em vez de fortalecer sua autonomia, ela fortalece sua dependência. Essa técnica pode aparecer em relacionamentos, famílias, amizades, grupos, ambientes religiosos, profissionais e mentorias. Sempre que alguém ajuda você, mas ao mesmo tempo faz você se sentir incapaz sem essa ajuda, existe um sinal de alerta. Como se proteger? Observe o resultado da ajuda. Depois de receber apoio, você se sente mais forte ou mais dependente? Mais clara ou mais confusa? Mais livre ou mais presa? Ajuda verdadeira aumenta sua capacidade de andar com as próprias pernas. Ajuda manipuladora faz você acreditar que só existe segurança perto de quem controla. Você pode aceitar apoio sem entregar sua autonomia. E quem realmente quer o seu bem não precisa manter você fraca para continuar sendo importante. Técnica 6. O tratamento de silêncio. Tratamento de silêncio é quando alguém usa o silêncio como forma de punição, controle ou pressão emocional. É importante entender uma diferença. Ficar em silêncio para se acalmar não é manipulação. Às vezes, uma pessoa precisa de tempo para organizar as ideias antes de conversar. O problema começa quando o silêncio é usado para fazer o outro sofrer, adivinhar, correr atrás ou ceder. A pessoa não explica o que sente, não conversa, não tenta resolver. Ela simplesmente fecha a porta emocional. Para de responder, muda o tom, evita olhar, ignora mensagens, age como se você tivesse deixado de existir por um tempo. E isso cria uma tensão muito forte. Porque quando alguém se cala como forma de castigo, você começa a revisar tudo o que disse. Começa a se perguntar onde errou. Começa a sentir vontade de pedir desculpas só para acabar com aquele clima, mesmo sem saber exatamente pelo quê. É aí que essa técnica funciona. O silêncio coloca você em uma posição de desconforto, e o desconforto empurra você a ceder. Aos poucos você aprende que, para evitar o abandono emocional, precisa pisar em ovos, medir palavras e abrir mão dos seus próprios limites. Esse padrão pode aparecer em relacionamentos, famílias, amizades e até no trabalho. Sempre que alguém usa a ausência de comunicação para punir você, existe um sinal de alerta. Como se proteger? Primeiro, não corra atrás do silêncio como se fosse sua obrigação consertar tudo sozinha. Diga com calma: eu estou aberta a conversar quando você quiser falar com respeito, mas não vou ser punida com silêncio. Depois, sustente seu limite. Comunicação saudável não usa ausência como arma. Quem quer resolver, conversa. Quem quer controlar, desaparece até você ceder. Técnica 7. Migalhas emocionais. Migalhas emocionais acontecem quando alguém oferece pequenas doses de atenção, carinho, interesse ou validação, mas nunca o suficiente para construir algo claro, seguro ou consistente. A pessoa aparece de vez em quando, manda uma mensagem curta, faz um elogio inesperado, reage a algo que você postou, diz que sente sua falta, cria uma pequena esperança, mas quando chega a hora de estar presente de verdade,
conversar com clareza ou assumir uma posição, ela desaparece de novo. O problema é que essas pequenas migalhas mantêm você presa à expectativa. Você começa a esperar a próxima mensagem, o próximo sinal, o próximo momento em que aquela pessoa vai finalmente agir de forma diferente. E como ela nunca encerra completamente a conexão, você também sente dificuldade de sair. Não existe presença real, mas também não existe fim claro. Essa técnica funciona porque mexe com a antecipação. A mente fica tentando completar o que está incompleto. Você começa a interpretar sinais pequenos demais, tentando encontrar neles uma promessa maior do que realmente existe. Isso pode acontecer em relacionamentos, amizades, ambientes profissionais e até em oportunidades que nunca se concretizam. A pessoa mantém você por perto, mas sem compromisso, sem clareza e sem responsabilidade emocional. Como se proteger? Pare de medir interesse por momentos isolados. Observe consistência. Uma mensagem bonita não vale mais do que um padrão de ausência. Um elogio não compensa a falta de presença. Uma promessa não substitui atitude. Quando alguém só aparece o suficiente para não perder você, mas nunca o suficiente para construir algo com você, talvez essa pessoa não esteja confusa. Talvez ela esteja confortável com o controle que tem. Você não precisa viver de migalhas para provar que merece cuidado. Relações saudáveis não deixam você adivinhando o tempo todo. Elas trazem clareza. Técnica 8. Inversão de culpa. Inversão de culpa acontece quando alguém faz algo errado, mas consegue transformar a conversa até parecer que o problema é você. Funciona assim. Você tenta falar sobre algo que te machucou, algo que passou do limite ou algo que precisa ser resolvido. Mas, em vez de a pessoa ouvir, refletir ou assumir responsabilidade, ela muda o foco da conversa. Primeiro, ela nega. Diz que não foi bem assim, que você está exagerando ou que inventou uma situação maior do que realmente era. Depois, ela ataca. Questiona seu tom, sua intenção, sua memória, seu jeito de falar ou até situações antigas que não têm relação direta com o assunto. E por fim, ela se coloca como vítima. Agora, em vez de falar sobre o que ela fez, você está tentando provar que não é cruel, ingrata, injusta ou dramática. Percebe a virada? A conversa começou com uma atitude dela, mas termina com você se explicando. Essa técnica é muito confusa porque desloca sua atenção. Você esquece o ponto principal e começa a defender sua forma de falar, seu direito de sentir ou sua intenção ao trazer o assunto. A inversão de culpa pode acontecer em relacionamentos, família, trabalho, amizades e qualquer ambiente onde alguém queira fugir de responsabilidade. O objetivo não é esclarecer, é escapar da consequência. Como se proteger? Volte ao ponto central. Não entre em todos os desvios. Você pode dizer: eu entendo que você se sentiu incomodado, mas ainda precisamos falar sobre o que aconteceu. Ou, podemos conversar sobre o meu tom depois, mas agora, o assunto é esta atitude. Responsabilidade não é ataque. Conversar sobre um problema não transforma você em vilã. Quando alguém sempre vira à mesa para não responder pelo que fez, talvez o objetivo não seja resolver. Seja apenas vencer a conversa. Técnica 9. Urgência artificial. Urgência artificial é quando alguém tenta fazer você decidir rápido, antes que consiga pensar com clareza. Essa técnica aparece em frases como: você precisa decidir agora, depois pode ser tarde. Se você não aceitar hoje, vai perder. Não dá para esperar. Ou, eu preciso da sua resposta imediatamente. À primeira vista, pode parecer apenas pressa, mas muitas vezes a pressa é criada de propósito. Porque quando você está sob pressão, sua mente tende a reagir antes de analisar. Você pensa menos, questiona menos, compara menos e aceita mais facilmente a narrativa que colocaram diante de você. A urgência artificial funciona porque ativa medo de perda, medo de decepcionar alguém, medo de perder uma oportunidade, medo de ficar para trás, medo de tomar a decisão errada. E quando o medo assume o controle, a clareza diminui. Essa técnica pode aparecer em vendas agressivas, relacionamentos, trabalho, grupos, promessas de dinheiro fácil, propostas rápidas e conversas emocionais. A pessoa cria um clima onde pensar parece perigoso.
como se fazer perguntas fosse sinal de fraqueza, desconfiança ou falta de coragem. Mas decisões importantes precisam de espaço. Quando alguém não permite que você pense, pesquise, pergunte ou respire, isso já é uma informação importante. Como se proteger? Crie uma regra simples. Nunca tome decisões relevantes sob pressão emocional. Peça tempo. Diga: eu preciso pensar antes de responder. Se a oportunidade for real, ela vai resistir a alguns minutos, algumas horas ou até alguns dias de análise. Se ela desaparece no momento em que você pede clareza, talvez não fosse uma oportunidade. Talvez fosse uma armadilha. Pressa pode ser legítima em algumas situações, mas quando alguém usa a pressa para desligar sua capacidade de pensar, o objetivo não é ajudar você a decidir, é impedir você de enxergar. Técnica 10. Isolamento emocional. Isolamento emocional acontece quando alguém tenta afastar você de outras pessoas, opiniões ou referências, para que a visão dessa pessoa se torne a principal influência sobre a sua mente. Isso nem sempre começa de forma óbvia. A pessoa pode dizer que certos amigos não gostam realmente de você, que sua família interfere demais, que ninguém entende sua situação como ela entende, que você não deveria contar seus problemas para outras pessoas, ou que só ela sabe o que é melhor para você. No começo pode parecer proteção, mas aos poucos você começa a falar menos com quem te conhece, pedir menos opinião, esconder situações e depender cada vez mais da interpretação de uma única pessoa. E é aí que o controle aumenta. Porque quando você perde referências externas, fica mais difícil perceber exageros, mentiras, abusos ou distorções. Se só uma pessoa interpreta a realidade para você, essa pessoa passa a ter poder sobre a forma como você enxerga tudo. O isolamento emocional funciona porque reduz sua capacidade de comparação. Sem outras vozes, você começa a achar normal aquilo que talvez alguém de fora perceberia como sinal de alerta. Essa técnica pode aparecer em relacionamentos, amizades, famílias, grupos fechados, ambientes profissionais e até em comunidades que exigem lealdade absoluta. Sempre que alguém tenta fazer você cortar laços, esconder conversas ou desconfiar de todos menos dela, preste atenção. Como se proteger? Mantenha vínculos saudáveis. Converse com pessoas confiáveis. Não entregue sua realidade inteira nas mãos de uma única pessoa. Ouça diferentes pontos de vista, principalmente quando você estiver confusa, culpada ou emocionalmente pressionada. Quem realmente quer o seu bem não precisa te afastar do mundo para ter influência sobre você. Uma relação saudável não exige isolamento. Ela permite que você continue tendo voz, apoio, liberdade e clareza. Chegamos ao ponto em que entendemos como recuperar a clareza mental. Depois de entender as 10 técnicas, existe um ponto muito importante. Reconhecer manipulação não significa viver desconfiando de todo mundo. Significa aprender a perceber padrões. Uma pessoa pode errar, pode se comunicar mal, pode agir por medo, insegurança ou imaturidade. Mas quando o comportamento se repete, quando sempre deixa você confuso, culpado, pressionado, isolado ou em dúvida sobre si mesmo, é hora de prestar atenção. Manipulação enfraquece quando é nomeada. Quando você entende o que está acontecendo, a confusão perde força. Você começa a perceber que nem toda a culpa é sua, nem toda urgência é real, nem todo silêncio precisa ser perseguido, nem toda atenção intensa é amor. Nem toda ajuda fortalece, e nem toda opinião que vem de fora merece comandar sua mente. A proteção começa com uma pausa. Antes de responder, pause. Antes de aceitar, pense. Antes de se culpar, observe os fatos. Antes de se explicar demais, volte ao ponto central. Uma mente protegida não é uma mente fechada. É uma mente consciente. Você não precisa se tornar uma pessoa fria para se defender. Não precisa viver armada, desconfiada ou distante de todos. O objetivo não é perder a sensibilidade. O objetivo é não permitir que sua sensibilidade seja usada contra você. Observe consistência. Observe intenção. Observe como você se sente depois de certas conversas. Algumas pessoas trazem clareza, outras deixam você sempre tentando entender onde errou.
E quando uma relação exige que você duvide da sua memória, abandone seus limites, aceite migalhas, carregue culpas que não são suas ou se afaste de quem te ama, talvez não seja conexão, talvez seja controle. A melhor defesa contra a manipulação é recuperar a própria referência interna, saber o que você viu, respeitar o que você sentiu, confirmar os fatos, ouvir pessoas confiáveis e lembrar que você tem o direito de pensar com calma antes de decidir. Porque quem tem clareza não é facilmente conduzido pelo medo, pela culpa ou pela confusão. E quando você aprende a reconhecer esses padrões, uma coisa muda. Você para de entregar sua mente nas mãos de quem nunca deveria ter tido esse poder e lembrar que você tem o direito de pensar com calma antes de decidir. Porque quem tem clareza não é facilmente conduzido pelo medo, pela culpa ou pela confusão. E quando você aprende a reconhecer esses padrões, uma coisa muda. Você para de entregar sua mente nas mãos de quem nunca deveria ter tido esse poder. Porque quem tem clareza não é facilmente conduzido pelo medo, pela culpa ou pela confusão. E quando você aprende a reconhecer esses padrões, uma coisa muda. Você para de entregar sua mente nas mãos de quem nunca deveria ter tido esse poder. Então, guarde isso com você. Observar não é desconfiar de tudo. É aprender a se proteger com consciência. E se essa explicação fez você enxergar alguma situação de outra forma, talvez este seja o momento de continuar aprendendo sobre como sua mente funciona, como suas decisões são influenciadas e como recuperar mais controle sobre a própria vida. Porque quanto mais você entende os mecanismos por trás do comportamento humano, menos vulnerável você se torna às pressões invisíveis do dia a dia. A clareza é uma forma de liberdade. E toda mente livre começa quando alguém decide parar, observar e pensar por si mesmo.